Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai
E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você mais uma vez, que bom que nós podemos desfrutar da presença de Deus. Hoje é dia 14 de novembro de 2020. Ainda estamos vivendo esse tempo de pandemia mundial, ainda estamos vivendo sobre os efeitos do Covid-19, mas podemos afirmar com toda certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Não sei como está aí na sua região, na sua cidade, no seu bairro, mas aqui em Pratápolis vai tudo bem. Zero Covid, zero casos. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Enfim, nós só temos motivos para agradecer a Deus e louvar o nome dele. Hoje eu escolhi um tema aqui muito importante e eu gostaria também da sua participação. Nós vamos fazer uma live interativa onde você vai poder escrever aí, falar conosco, né? Estar falando aí sobre esse assunto tão importante. Qual o valor da sua alma? Você sabe o valor da sua alma? Você imagina qual é o valor que ela tem? Nós vamos abordar esse assunto de uma maneira assim bem dinâmica e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você e vai te ensinar coisas maravilhosas. A princípio, deixa eu te dizer uma coisa que está escrito aqui na palavra de Deus. O homem é feito, o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Nós somos seres tricotômicos, a exemplo do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos formados por três partes distintas, não são únicas, elas não estão juntas, unidas, inseparáveis. Não, de forma alguma. São separáveis, sim. Até porque você sabe muito bem que esse corpo nosso é muito finito. Ele vai perecer mesmo, não tem para onde correr. Todos nós vamos morrer, essa é a maior realidade da vida aqui na Terra. Todo ser humano vai morrer um dia. Então, partindo desse princípio, já vemos uma separação, né? Do corpo, da alma e do espírito. Então nós vamos entender um pouco mais isso e vamos falar bastante sobre esse assunto. Mas enfim, eu quero que você entenda que o propósito dessa mensagem é que cada pessoa possa perceber o valor que ela tem diante de Deus, diante daquele que nos criou e nos formou. Deixa eu dar um bom dia para a galera que já está conosco, tem uma turma legal aí já nos acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo alcançar todos aqui. Na medida que você vai entrando, manda um bom dia, um joinha, manda aí um ok, qualquer coisa, porque aí fica fácil de eu citar o seu nome aqui, né? Vamos lá então, tem uma galera aí participando conosco agora ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo falar todos aí, tá? Paty Moraes, o Aguinaldo Miranda, a Maria de Olinda, o Reginaldo Lourenço, a Lilian Alves, a Lilian lá de Portugal, né? Nos acompanhando, a Ana Cláudia Alves, a Ana Maria, também está aí conosco o pastor Luiz Carlos. É uma alegria, uma satisfação maravilhosa estar com vocês nesse momento e entender que Deus está trabalhando em nossas vidas. A minha querida tia Jô também está aí nos acompanhando, né? É uma alegria, uma satisfação maravilhosa. O Reginaldo Lourenço, a Luciana Cruz, acredito que tem falado todos, né? A Lilian Alves está mandando um bom dia Brasil, né? Para Tápolis. Lá em Portugal já é a tarde. Boa tarde aí a vocês,
aos portugueses que nos acompanham nessa manhã, que alegria poder falar do amor de Deus a cada coração. Então, que você possa entender que o propósito dessa live nesse dia, nesse sábado, é que possamos falar um pouco sobre essa questão da alma, sobre a questão da nossa vida aqui na Terra, porque a nossa vida aqui é muito finita, ela é muito curta, ela não demora muito tempo e ela acaba. Ela vai acabar de qualquer maneira, de qualquer forma, a vida do ser humano aqui na Terra acaba. Nós jamais vamos conseguir deixar aqui, nessa terra, lembranças eternas, porque isso não existe. Todas as pessoas aqui, por mais que uma pessoa tenha deixado um legado, de acordo com as gerações, como as gerações vão passando, aquele legado desaparece, some. Agora, o que nós precisamos pensar é o que vai acontecer depois. Onde iremos? Para onde iremos? O que vai acontecer com a nossa alma? Qual é o valor da sua alma? Essa é a pergunta. E eu quero já ler um texto da Bíblia com você, no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12, nós temos uma passagem bíblica aqui muito, mas muito esclarecedora para nós. Porque algumas pessoas acreditam ou pensam que tudo que você conquistar aqui nessa terra, tudo que você tiver, possuir, vai garantir para você um futuro. Né? É óbvio que é importante garantirmos uma velhice sadia, uma velhice amparada, né, com uma aposentadoria, essa coisa toda. É importante mesmo, é muito importante isso. Mas muito mais importante do que isso é garantirmos a nossa morada celeste com Deus. É garantirmos a nossa eternidade com Deus. E isso só é possível agora. Você não vai conseguir fazer isso depois que morrer. Ninguém vai conseguir fazer isso depois que morrer. É enquanto estivermos vivos, é enquanto estivermos aqui na terra que nós garantimos a nossa salvação eterna. Então vamos lá, Lucas capítulo 12, versículo de número, vou começar aqui do versículo 15, né? Diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que possui. Vou repetir de novo esse texto, tá? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Está dizendo, né? Jesus está falando, não sejam avarentos, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E ele continua, e propôs-lhes uma parábola dizendo, a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele então pensava no seu coração, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, eu não tenho onde guardar tanta coisa boa que eu tenho. E disse então, farei isso, eu derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores ainda, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E eu direi então à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Se alegra com tudo que você tem. Mas Deus então lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, veja bem que texto maravilhoso da palavra de Deus. Foi por isso que Jesus falou, um pouquinho aquele antes, ele diz, né, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque geralmente quando a pessoa tem muita coisa, ela se esconde em cima daquilo, ela se garante naquilo, né, achando que todos os bens, toda a riqueza, todo o dinheiro, tudo que tem, pode ser suficiente para sua alma. E aqui tem a história de um homem que era muito rico, uma propriedade muito boa, e ele produziu muito e ele não tinha onde guardar. Então ele derrubou os seus celeiros pequenos, fez celeiros maiores e disse, agora eu tenho muitos bens, agora eu tenho tudo que eu preciso até o fim da minha vida. Então alma, descansa, come, bebe e folga. Se alegra agora. Agora vamos curtir a vida porque eu já tenho tudo. E aí a palavra diz que Deus diz para ele, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem? Está preparado para quem? Para Deus ou para o diabo? Então, Jesus termina dizendo, é assim que muitos pensam. É assim que aquele que não junta tesouros para Deus, mas junta tesouros para si mesmo.
Então que você possa entender isso, né? Entrou algumas pessoas aí agora, a Vicentina, também entrou aí a Rosângela Siqueira, bom dia, paz do Senhor, mandando um bom dia pra gente. E é uma alegria falar com vocês, é uma alegria transmitir essa palavra. Nos ajude, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam edificadas por esta palavra. Nós tocamos uma canção linda aí, né, que é do Ministério Zoe, bem atual, né? Aquieta minha alma. Eu não sei como que está a sua alma hoje, eu não sei de que maneira tem sido a sua caminhada, a sua luta, a sua batalha, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Eu acabei de ler um texto bíblico aqui, onde Jesus fala abertamente, claramente para todos, que o valor da nossa alma deve ser comparado com as coisas dos céus, com as coisas eternas, com aquilo que não perece, com aquilo que nunca morre, com aquilo que nunca perde. São os valores que Deus deixou para a humanidade, são os valores que Deus deixou para a raça terrestre, para nós, para os seres que Ele colocou como coroa da criação dele, como o melhor que Ele tem nessa terra. Você é o melhor de Deus nessa terra. Você é a criação única e exclusiva de Deus. Você é importante demais para o Senhor. Deus te ama, Ele ama a sua alma de uma maneira assim intensa e maravilhosa. Deixa eu dar um bom dia para a Elisângela, também entrou agora. Eu vou tocar mais uma canção agora. E eu gostaria que você prestasse atenção na letra desse louvor. Esse já é bem antigo, tá? Esse que eu vou tocar agora é um louvor bem antigo, mas porém tem uma mensagem profunda para nós nesta manhã. Acompanhe aí conosco, que com certeza falará ao teu coração neste momento. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluias! É vocês! Rick Renan! É isso aí, galera! A alma custou caro, custou o preço do sangue. Tá. Alegria de Jesus Cristo. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, Sofrendo. sofrendo e gemendo com um fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, enrolando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia! Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar Com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morrer?
revela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Aleluia! Obrigado. Tá aí, acabamos de ouvir essa canção linda na voz de Mara Lima, né? O valor de uma alma. Todas as vezes que nós pensarmos, queridos, nós não vamos conseguir atingir o valor de uma alma. Todas as vezes que você pensar assim, fulano vale tanto, Beltrano vale tanto, para Deus não tem esse negócio. Não tem, porque todas as almas têm um valor inestimável. Imagine o preço que foi pago pela sua alma, pela minha alma. Foi o preço da morte de Jesus, do sangue dele. Um preço incalculável. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Temos aqui várias participações já. A nossa irmã Luciana está aqui falando conosco também. Entrou mais algumas pessoas. A Elisângela Miguel entrou aí mandando bom dia a todos, né? Que alegria estar com vocês. Que bom que nós podemos estar aqui desfrutando da presença de Deus, da palavra do Senhor. É uma satisfação muito grande podermos compartilhar a palavra de Deus aos vossos corações. A nossa irmã Luciana aqui está mandando aqui uma participação, fazendo aqui, compartilhando conosco, né? Bom dia. A minha alma vale Jesus, pois ele deu a sua vida por nós. Seu sangue foi derramado para salvar-nos e perdoar-nos. Esse é o valor da minha alma, Jesus. Isso mesmo, né? Aqui também está a Rosângela pedindo oração para o pastor, né? Que em Cássio vai ser candidato. Que Deus abençoe, nós vamos estar orando também. Sabe, amados, eu todas as vezes que penso no valor de uma alma, eu fico assim bem impactado, porque eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei o que ele sofreu por mim. Você já assistiu aqueles filmes, por exemplo, né? Tem um filme que retrata um pouco, né? Um pouco mais traz um pouco mais a realidade daquilo que Jesus sofreu, a Paixão de Cristo, pelo Mel Gibson. E o sofrimento dele naquele filme é terrível, é voraz, é uma coisa assim que deixa qualquer um, sabe, apavorado de ver como ele sofreu naquele martírio durante a caminhada dele até a cruz e até a hora da sua morte. Ele sofreu muito, ele padeceu tudo, mas tudo que ele sofreu, todo tipo de afronta, todo tipo de... qual a palavra que poderíamos falar assim? Injustiça, né? Porque o ser humano ele tem muito esse lado aí de falar de injustiça. Quanta injustiça Jesus sofreu por nós. Ele sentiu tudo isso para que ele pudesse olhar para nós e falar assim, olha, eu sei o que você está sentindo quando você é injustiçado, perseguido, quando você é caluniado, quando você está pagando um preço por algo que você não fez. Então ele sabe exatamente o que é isso. E ele passou por tudo isso para garantir a salvação da nossa alma. Então eu quero ler com você aqui, compartilhar com você aqui algo muito importante para o nosso dia, para esse dia que o Senhor nos deu. Preste atenção nisso que eu vou ler aqui e que eu vou compartilhar com você. É muito importante porque essa parte aqui, ela é uma das partes mais importantes dessa mensagem que eu estou trazendo a você nesse dia. Escute bem, foi escrito por um pastor e eu vou apenas aqui, né, compartilhar com vocês, repassar para vocês essa palavra que é muito importante. Um cientista inglês fez um estudo sobre o valor químico do ser humano e chegou à conclusão que o ser humano não vale quase nada. Nada, quase nada. Muito pouco um ser humano vale. Preste bem atenção. Com a gordura de um corpo adulto, pode-se fabricar 7 sabonetes. Nosso organismo tem açúcar suficiente para adoçar uma xícara de café e ferro suficiente para fabricar um prego pequeno. O fósforo existente no organismo daria para 1.200 palitos de fósforo. Os cabelos dariam para confeccionar 5 pincéis. Os ossos, depois de triturados, dariam para fazer 4 quilos de adubo orgânico. E as unhas, devidamente derretidas, dariam para fabricar um frasco pequeno de cola. Além de outras matérias sem importância, mais de 40% do corpo humano é feito de água.
Se tudo isso fosse vendido como matéria-prima, daria em torno de R$ 50. Parou para pensar nisso? Olha quanto vale o seu corpo. R$ 50. Preste bem atenção nessa comparação. Temos que reconhecer que não valemos grandes coisas. Com R$ 50 não se compra uma cesta básica. Aliás, raramente se compra um quilo de carne hoje em dia, né? Claro, poderia argumentar que é possível ganhar um bom dinheiro se prostituindo, né? Pessoas ganham dinheiro se prostituindo ou negociando um órgão, como um rim, os olhos ou um fígado, sei lá. Podem existir várias formas da pessoa ganhar dinheiro além desse que foram citados aqui. É verdade. Mas é um comércio baseado em critérios questionáveis, desumanos e passageiros. O real valor do ser humano não está no palpável, nem no valor relativo do mercado. O valor do ser humano está no que ele tem de mais precioso, que é a sua alma. Todo ser humano possui uma alma. Ninguém quer perdê-la. Por isso, devia ser normal a preocupação quanto ao preço de uma alma, quanto ao valor da sua alma. Nem os ministros da área econômica de um país sabem informar o valor de uma alma. Nem os mais capacitados cientistas conseguem dar o valor real de uma alma. O único que pode dar informação segura é aquele que nos colocou no mundo. Aquele que te criou, aquele que te formou. Só ele pode dar informação segura sobre o valor da sua alma. Então, o único que pode dar informação segura é aquele que nos colocou no mundo, dando-nos um corpo e uma alma. Deus. E Deus, através de Jesus, não deixa dúvidas. Diz ele na sua palavra. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 26. Jesus considera a nossa alma um tesouro imenso e extraordinário. Ele se humilhou, morreu e ressuscitou com o objetivo de salvar a nossa alma. O preço da alma, portanto, é o sangue de Cristo derramado na cruz. Diz o apóstolo Pedro: não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Temos nós a mesma consideração? Damos nós o devido valor à nossa alma? Preste atenção nisso. Judas vendeu a sua alma por dinheiro. 30 moedas de prata foi o preço que Judas vendeu a alma dele. Esaú trocou a sua alma por um prato de lentilha. O jovem rico considerou seus bens mais valiosos do que a sua alma. Jesus chorou sobre Jerusalém porque os seus habitantes não se preocupavam com a sua alma. Milhares de pessoas trocam a sua alma hoje pelos tóxicos, pelo alcoolismo, pela luxúria, pelo sexo, pela prostituição, pela ganância ou por qualquer outra coisa que satisfaça o seu corpo, porém mata a sua própria alma. O cristão é responsável pela sua alma. Para não perdê-la, ele tem que estudar a Bíblia, a palavra de Deus, participar dos cultos, da Santa Ceia. Ele tem que praticar a sua fé e não levar a sua alma onde Deus não quer que ela esteja. O cristão verdadeiro, que deseja realmente que a sua alma seja salva, pratica os ensinamentos da Bíblia, obedece, se sujeita às autoridades, se comove quando alguém se converte, está sempre disposto a ajudar alguém a andar no caminho de Deus. O diabo é o maior inimigo das nossas almas. Enquanto Deus quer conduzi-las ao céu, ele quer levá-la ao inferno. Por isso, o conselho bíblico: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Resisti-lhes firme na fé, porque quem fizer isso, vencerá. 1 Pedro 5,8. Tenhamos, pois, muito cuidado com a nossa alma. Façamos aquilo que Deus nos recomenda na sua palavra, porque ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3,11. Está aí uma palavra linda direcionada a nós sobre o valor de uma alma. Você viu que os cientistas fizeram essa pesquisa? Um corpo humano vale R$ 50? Sim, em matéria-prima.
dizendo-se, né, se pegar um corpo ali bom, né, nada de estar em decomposição, coisa parecida. Mas e o valor de uma alma? Ninguém consegue comparar e nem calcular. Alguém poderia dizer que um mendigo não vale nada, a alma dele não vale nada. Alguém poderia dizer que um traficante ou um usuário de droga, um drogado, como nós temos muito em cidades grandes, né? Por exemplo, lá em São Paulo, eu conheço bem essa realidade, a Cracolândia, onde o pessoal vive ali como zumbi. Poderíamos olhar para qualquer uma daquelas pessoas e falar, essa alma aí não vale nada. Mas ela tem um valor sim. E o valor dela é inestimável. Ninguém tem como calcular o valor dessa alma. Porque essa alma veio de Deus. Essa é sim que podemos entender. Então, Jesus fez um sacrifício vivo por nós. E quando nós pensamos nisso, nós temos que entender o valor da nossa alma. Escute bem. Deixa eu aprofundar um pouco mais nesse assunto para você entender nessa manhã. O Senhor nos deu esse tempo para podermos meditar na palavra dele. A Bíblia é o que nos ensina. O que a alma busca? A alma, ela é o nosso intelecto, é o nosso interior, é o nosso sentimento, né? Sabe, Jesus ele deu um mandamento para nós, lá em Mateus 22:37, ele diz assim, ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. A nossa alma precisa ter esse relacionamento com Deus. A nossa alma precisa estar entranhada no nosso espírito. Porque é o nosso espírito que busca Deus. A nossa alma não busca Deus. A sua alma não busca Deus. Ela só busca Deus quando precisa. A sua alma só quer saber de Deus quando está na necessidade, na dificuldade. A minha alma é assim, a nossa alma é assim. Mas o nosso espírito não, o nosso espírito quer ter contato com Deus o tempo todo. Por isso nós temos que entrelaçar a nossa alma com o nosso espírito, para que possamos buscar Deus em tempo oportuno. Ainda temos tempo, devemos entender o valor que tem uma alma. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso. O salmista, no Salmo de número 6, versículo 3, diz assim, e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Porque é assim que na maioria das vezes nós fazemos. Quando nós estamos aflitos e necessitados, nós lembramos que temos uma alma e que temos um espírito. Mas é assim mesmo. O ser humano é assim. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele nos coloca em situações como essa. Como agora você está me ouvindo nessa mensagem e nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus. Qual o valor da sua alma? Mateus 10:28 diz, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Consegue entender isso? Deus pode fazer isso. Porém, isso depende muito de nós. Deus ele sempre respeitou o livre-arbítrio da humanidade. Deus sempre respeitou o poder de decisão que Ele nos deu. E é por isso que nós precisamos decidir sempre por Deus. Decidir sempre pela presença dEle. Em Lucas, capítulo 1, versículo 47 diz, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Jesus falando isso. Jesus trazendo para nós essa palavra maravilhosa. Mas em Hebreus, nós temos uma palavra muito forte sobre isso. Hebreus é um dos textos, Hebreus 4:12 é um dos textos que mais deixa claro a separação do corpo, da alma e do espírito. Olhe bem o que diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. A palavra de Deus tem esse poder de tocar tanto na alma quanto no espírito e de fazer separação de um e o outro e mostrar para nós que nós precisamos da presença desse Deus. Então, eu sei que você está me acompanhando aí e talvez esteja pensando assim, mas quantas pessoas já morreram sem saber disso? Quantas pessoas já não morreram sem entender essa questão? Sim, eu tenho certeza que muitas pessoas morreram sem aprender o que você está aprendendo agora, sem entender o que você está entendendo. Mas nada disso vai deixar uma pessoa, porque existem leis, sabe? Existem leis aí que as pessoas nem conhecem. Tem leis que eu não conheço. E nem por isso se eu infringir uma dessas leis, ou seja, se eu fizer algo errado, eu não vou estar isento dessa lei por não conhecê-la. Eu vou ser condenado do mesmo jeito. Por quê? Porque isso está intrínseco dentro da humanidade, dentro do ser humano. O ser humano precisa e ele sabe o que é certo e o que é errado.
Quando nós sabemos isso pela nossa natureza. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, você está aprendendo isso agora, entendendo que a sua alma, ela tem muito valor, muito valor. E é importante que você entenda isso. E que você entenda também que as almas de quem está ao seu redor também têm muito valor. E Deus espera que nós possamos, não somente garantir a salvação da nossa alma, mas tentar ajudar outros também a terem essa salvação, a não serem condenados. Porque outro dia eu trouxe uma live, semana passada, eu trouxe uma live aqui falando sobre a vida eterna. Existe a vida eterna e a morte eterna. A vida eterna é a garantia de que estaremos com Deus na eternidade. A morte eterna é a garantia de que estaremos com o diabo na eternidade. Se ele está condenado ao fogo e ao inferno, aqueles que tiverem a morte eterna estarão também condenados à morte e ao inferno. Veja o texto que nós lemos aqui. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas tenham medo daquele que pode matar o corpo e a alma e o espírito e mandar para o inferno. Eu não sei se você consegue entender isso, porque para mim é muito claro. Eu preciso juntar tesouros do céu. Tesouros do céu que me garantirão uma vida eterna. Porque aqui na terra tudo é passageiro. Eu preciso ter minhas responsabilidades aqui, sim. Eu preciso correr atrás de conforto, de tudo aqui nessa vida, tudo. Mas nada disso tem que ser prioridade. Eu lembro que tem um ditado dos antigos que fala assim, primeiro a obrigação, depois a devoção. Não sei se você já ouviu isso, Isso está muito enraizado nos antigos, Eles falavam muito isso. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Significando o quê? Ninguém pode deixar de trabalhar para buscar Deus. Ninguém pode deixar de cumprir com seus compromissos e falar que está indo na igreja ou coisa parecida. Sim, esse conselho é muito válido. Mas ele não é 100% fiel ao que a palavra de Deus diz. Porque quando a Bíblia ensina, gente, ela mostra que Jesus, ela convocou alguns homens para andar com ele e tirou eles da realidade deles. Os pescadores, que eram Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores, estavam ali trabalhando na pesca. E Jesus falou, solta tudo esse negócio aí, para com isso aí e me sigam. Eles deixaram de ser pescadores de peixes e se tornaram pescadores de homens. Porque cada um tem um chamado em específico. É óbvio que Deus não está chamando todo mundo para parar de fazer tudo, para ir servir a Ele e ser missionário e ser pregador. Não, não é isso. Mas Ele está nos convocando e nos chamando para colocar como prioridade em nossas vidas as coisas dele. Então, se nós não fizermos assim, nós não vamos conseguir nunca. Porque a nossa alma, ela tem um preço inestimável para Deus, mas para o ser humano não. Para o ser humano alguém vale muito quando está servindo ele, quando está fazendo o que ele quer, quando ele está fazendo o que ele gosta. Então aí, se você perguntar para qualquer pessoa assim, quanto que vale fulano para você? Por exemplo, se perguntar para um filho que tem uma mãe assim, que faz tudo por ele, se perguntar quanto que vale a alma da sua mãe, eu falei, não tem preço que pague, aquela ali, meu Deus, olha, essa tem que ir para o céu, porque não sei o que, vai falar isso. Mas se perguntar para ele, quanto que vale a alma de alguém que fez mal para ele? Quanto que vale a alma de fulano? Isso aí não vale nada, vale nada. É o que as pessoas vão dizer. Porque o ser humano tem uma forma de dar valor às coisas ou às pessoas segundo o seu critério, segundo a sua vontade. Mas com Deus não é assim. Deus não trata as pessoas assim. Deus nos trata de maneira única e exclusiva. Ele olha para você, ele olha para mim, e ele vê o potencial que nós temos, e ele nos trata de uma maneira linda e maravilhosa. Portanto, eu gostaria que você nesse dia pudesse meditar nisso que eu estou falando. Qual o valor da sua alma? Você sabe, você imagina o valor da sua alma? Eu posso te garantir que o valor da sua alma é inestimável, incomparável. Não dá para dizer números, não dá para dizer valores, não tem como. É um valor incrível, tremendo, maravilhoso, que foi pago por Jesus. Aproveite essa mensagem, vá para a presença de Deus, busque o Senhor, adore a Ele na beleza da sua santidade e seja alguém realmente, sabe, que se importa com o valor da sua alma. Eu quero orar com você neste momento, quero falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que nos acompanha, por cada vida, por cada alma, por cada coração, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, talvez não dão valor nenhum à sua alma, não dão valor nenhum, Senhor, oh Deus, à alma das pessoas. Mas neste momento eu peço que o Senhor venha trabalhando na vida delas, para que todas entendam o valor de uma alma.
Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família, e que a tua graça maravilhosa e intensa esteja sobre cada coração. No nome poderoso de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém. Que o seu dia seja um dia maravilhoso. Hoje é sábado, né? Nós estamos aqui transmitindo essa live. Aqui na igreja nós temos um trabalho com os adolescentes às 5 horas da tarde. Amanhã é domingo, né? Amanhã nossas atividades estarão normais aqui na igreja. Nós estaremos aqui às 8 horas já com o nosso estudo da Palavra de Deus, o Carisma. E é importante que você esteja aqui conosco aprendendo a Palavra de Deus. Às 9 horas nós teremos o nosso culto online, às 18h30 também. Todos estão convidados a participar, né, presencialmente aqui na igreja e também online. E vai ser uma bênção, Deus vai nos abençoar de maneira tremenda e maravilhosa. Temos aí buscado a Deus, né? Amanhã é dia de eleição, você deve saber muito bem, né, que a responsabilidade do cristão é séria, devemos fazer valer o nosso direito. Quando um cristão se exime disso, dizendo que ninguém presta, ninguém não sei o que, isso tudo é desculpa. É tudo desculpa, porque sempre tem alguém que podemos estar incentivando, colocando lá para poder representar a nossa vida, representar algo que seja bom para a nossa sociedade. Então, é dia de eleição, exerça o seu direito cívico, vá votar, né? Escolha, com certeza você já escolheu seu candidato, sua candidata, então que você faça isso com muita responsabilidade, porque isso vai definir 4 anos da nossa vida para frente, né? Vereadores, prefeitos. Então nós temos essa responsabilidade, devemos fazer isso com muita responsabilidade. Que Deus abençoe a sua vida. Eu continuei orando, né, intercedendo por todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus, pelo dia de amanhã, para que as coisas fluam de uma maneira boa, agradável, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Tenha um ótimo dia, um ótimo sábado, né? Um ótimo domingo, e que Deus abençoe a vida de cada um em Cristo Jesus.